Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do OculoCast, o seu podcast de oclusão, e hoje com a presença ilustre desse grande amigo e professor, Giancarlo de la Torre. Eu tive o prazer de conhecer ainda em Bauru, né, acho que em 2017, se eu não me engano, né, o Jean fazendo seu pós-doc lá com o Paulo Conte, e eu tive o grande prazer de conhecê-lo, né, e ficar mais próximo junto das suas pesquisas. Então, Jean, agradeço demais o aceite, né, do convite que nós fizemos para você participar aqui, né, e juntamente também com o meu grande amigo e parceiro, irmão, o Alex, né, de parceiro de projeto, de oclusão, de vida aí, e estamos juntos nesse projeto tentando divulgar, né, de uma forma gratuita, sem fins lucrativos, assuntos importantes dentro da nossa profissão, dentro da nossa área, né, para que vocês fiquem bem informados com grandes nomes, grandes professores que estão presentes, já estiveram presentes aqui no nosso podcast. Então, passo a palavra para o Alexandre, né, para que ele dê as boas-vindas também, e a gente começa o nosso papo com o Gian. Então, boa noite a todos. Mais um podcast incrível. É, Amigos queridos, competentes, pessoas que são expoentes dentro das suas áreas, relacionando sempre, buscando sempre, puxando sempre a brasa para a sardinha da oclusão, né, que é o tema principal. Mas isso, obviamente, existem várias nuances sempre a serem abordadas. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de do Jean ter aceito esse convite, porque além de admirar ele como profissional, né, muito, também admiro como pessoa, como ser humano. E eu acho que essa junção, né, do humano com a competência profissional, hoje, para mim, é o que me faz querer estar perto das pessoas que me cercam. Então, desde já queria te dizer, te agradecer muito pela generosidade do tempo. A gente sabe que aí você está já são quase 10 horas da noite, são 4 horas de diferença, e mesmo assim você se disponibilizou. Isso é uma coisa que é muito importante assim, para a gente, né? No sentido do carinho que você teve com o nosso projeto. Então, te agradecer enormemente e acredito que as pessoas vão se beneficiar muito desse outro podcast que também traz essas informações que eu acho que são essenciais para todos os dentistas. Jean, dito isso, eu queria te pedir para quem não te conhece ainda, você se apresentar, falar um pouquinho da tua história e depois a gente começa o nosso bate-papo. Pô, perfeito, perfeito. Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todos. Antes de começar, cara, muito obrigado pelo convite, a vocês dois, né, o Gustavo, o Ale, muito obrigado mesmo. Saibam que eu faço das suas palavras as minhas, eu sou uma pessoa que admira também muito o trabalho de vocês, né, eu sigo já o trabalho de vocês faz algum tempo já, e não é a primeira vez que estou com algum de vocês aqui num podcast, alguma live, eu já fiz algumas lives aqui com o Ale, que aliás, eu lembro uma live que a gente fez durante a pandemia, teve tanta gente que tivemos que continuar a live, né? Você lembra quando cortava depois de uma hora? Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Para mim sempre é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Independentemente do horário, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça de que eu saí do Brasil. Sempre que alguém do Brasil, professor, precisar de alguma aula minha ou participar de alguma enquete, live, podcast, eu sempre vou estar à disposição, porque eu devo muito ao Brasil, né? Se eu estou aqui hoje na Suécia, é por toda a formação que eu tive lá no Brasil, né? Que já vamos falar um pouquinho disso, então eu sempre vou ser grato e estou aqui só retribuindo um pouquinho mais do que o Brasil já me ofereceu mediante vocês o dia de hoje. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, né, que provavelmente são muitas pessoas, eu sou o Giancarlo, né, provavelmente já perceberam o meu sotaque, então eu não sou brasileiro, eu sou peruano, né, sou peruano, mas morei no Brasil aproximadamente 12 anos. Eu fui para lá para estudar. Basicamente, o intuito era esse, então eu fiz 2 especializações, sou especialista em próteses e em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E também a vida, eu sempre falo que por mais que eu sempre quis ir para a parte clínica, a vida me puxou para o lado acadêmico, sempre.
Então, eu também fiz mestrado, fiz doutorado na área de prótese dentária na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. E depois do doutorado, eu fui para o grupo do professor Paulo Conte, o Bauru Orofacial Pain Group, onde eu fiz meu pós-doc. Fiquei, acho que uns 3 anos e meio lá, fazendo algumas pesquisas e trabalhando lá com a equipe. Foi aí que conheci o Gustavo, né? E, bom, durante todo esse tempo eu venho trabalhando bastante no que na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, mas principalmente do assunto que vamos falar o dia de hoje, né, que é sobre a toxina botulínica, não só para isso, sino da toxina botulínica no sistema estomato-nático. Vamos abrir um pouco o leque disso, né, no sistema estomato-nático. E, bom, hoje em dia eu estou aqui na Europa, eu não moro mais no Brasil, eu trabalho em Portugal, na Faculdade Erasmus em Lisboa, e atualmente estou passando muito mais tempo aqui em Estocolmo, na Suécia, onde eu sou Specialist Researcher, ou especialista em pesquisa aqui no Instituto Karolinska, onde a gente também está dando essa continuidade a essa linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo já mais ou menos faz uns 10 anos, né? Então, acho que a gente tem algumas novidades para falar sobre o mundo da toxina botulínica, né? Um mundo tão polêmico, né? E espero que a discussão seja bastante boa e que a gente consiga, no final, passar a mensagem que é o principal, né? Uhum. Olha, então, assim, né, não tem muito o que falar, né? A tua história, né, dentro da pesquisa já fala por si só. Seus trabalhos, suas publicações, tudo isso. Então, o que eu queria, que eu acho que é muito importante para a gente começar o bate-papo, eu queria que você, assim, desse como se fosse uma passeada geral pelo momento que a gente está no conhecimento em relação à aplicabilidade da toxina em odontologia. Já que a gente vai abrir para o sistema como um todo, né, que eu acho que é importantíssimo isso, a gente tem uma visão realmente global e não só focada num ponto, né, do uso específico para uma determinada coisa, mas para como ela age até no sistema como um todo, no corpo humano, né, geral, porque aquilo ali está circulando, vai para o cérebro, vai para um monte de lugar. Então, assim, entender qual é o momento hoje, quer dizer, o padrão ouro do entendimento do uso da toxina em odontologia, já? Olha, Lê, eu acho que não mudou. Eu falo isso com tristeza, viu? Eu acho que não mudou porque até agora o entendimento e vocês falaram aqui que eu posso falar o que eu quiser, né? Então, O que você quiser. Tá É liberado. livre. o entendimento por parte da maioria dos profissionais sobre a toxina é bastante obscuro ainda, né? Por não dizer que é falta de conhecimento, é bastante obscuro. E por que isso, né? Eu costumo falar que a toxina é relativamente um medicamento novo. Um medicamento novo na área da odontologia, por mais que faz uns 5 anos a gente está tendo esse boom da harmonização orofacial, né? Mas, por ser um medicamento novo, ainda tem muitas coisas a serem pesquisadas das aplicações corretas da toxina botulínica, né? Então, eu acho que um fator que influencia muito a que a maioria dos clínicos, né, não saibam aproveitar corretamente a toxina é o fato de não saber diagnosticar, né? Então, eu também sempre começo as minhas palestras, né, falando disso. Se eu não sei diagnosticar, se eu não sei o que meu paciente tem, o que é essa dor que ele tem, ou se é bruxismo, se não é bruxismo, se é dor miofascial, não é dor miofascial, enfim, qualquer tipo de diagnóstico no setor trigeminal, né, da cabeça e do pescoço, eu não posso tratar. E não é só com a toxina, né? Isso acho que se aplica para tudo. O grande problema, o que é? Uma toxina botulínica, tecnicamente, é muito simples, né? É uma anestesia extraoral. Você faz a tua seringa bonitinha, injeta, vai no masseter, no temporal e pronto. E você está injetando, mas você não sabe por que está injetando. E principalmente, né, como eu também falo nas minhas palestras, eu acho que o mais importante é saber por que não aplicar do porquê aplicar no meu paciente. Então, se eu não sei o que eu posso estar causando com qualquer medicamento, não só com a toxina, com qualquer medicamento, então provavelmente eu não deveria estar usando esse medicamento, né?
E se vocês perceberam, eu falo da toxina como um medicamento. E esse é o que está faltando para as pessoas enxergarem como a toxina é. A toxina é um medicamento, tem uma posologia, tem um tempo de reaplicações e tem uma dose. É como quando, sei lá, você vai utilizar um antidepressivo, né, para algum tipo de dor crônica. Você dá o antidepressivo por muito tempo, muitos pacientes têm efeitos adversos, né? Aí você tem que tirar o antidepressivo, diminuir as doses, enfim. Com a toxina é exatamente a mesma coisa. Se você aplica ela muitas vezes, se você aplica ela em doses altas, provavelmente você vai gerar efeitos adversos que hoje em dia, esse é outro ponto da situação da toxina na atualidade, hoje em dia já são efeitos adversos considerados muitas vezes irreversíveis. Qual é a diferença? Em que se eu tiro a toxina botulínica, provavelmente este efeito adverso não regrede, vai se manter. Então, eu estaria fazendo um dano ao meu paciente em musculatura que não só tem a ver com dor, é musculatura que tem a ver com mastigação, com oclusão, com fala, com deglutição. Então, com muitas atividades diárias, vitais, né, que a gente precisa. Então, eu acho que a situação é obscura. Então, lamentavelmente, a gente precisa, e eu gosto muito de participar dessas lives e podcasts, justamente para poder disseminar isso. E não é que eu seja contra, né? Eu não sou contra, pelo contrário. Se eu fosse contra, eu não pesquisaria a toxina. Eu estou atrás da toxina, estou atrás dela. Mas, lamentavelmente, cada vez que começamos uma pesquisa e finaliza, vemos que as indicações são restritas. Mas chegou um momento, eu vou ser bem sincero, um momento que eu até cansei. E eu falei assim, sabe, cara, eu não vou participar mais de nada, porque as pessoas não entendem, né? Outro ponto importante é a parte lucrativa, é a parte lucrativa da toxina, né? Então, você não sabe diagnosticar, você trata com toxina e você cobra R$ 5.000 do teu paciente, sabendo que talvez você pode solucionar essa dor do teu paciente com um anestésico, com uma infiltração, com uma placa, talvez, né? Ou com mais associações de tratamentos muito mais baratas, né? Autocuidados. Autocuidados, com mais Mais evidência conservadores, né? científica. É. E mais conservadores, menos invasivos, né, Jean? Exatamente. Um ponto aí, Jean, desculpa interromper, só para eu não Sim, perder sim. também o raciocínio. É muito interessante quando você fala essa questão de um medicamento, a toxina como medicamento, dos seus efeitos adversos, né? E eu fico imaginando, eu sempre falo isso nas aulas, quando a gente fala, por exemplo, de antidepressivo para dor crônica, de drogas de ação central, né, o dentista fica assustado. Nossa, antidepressivo para dor crônica tem muito efeito colateral, tem muito efeito adverso. E o cara, na toxina botulínica, ele não está nem aí. Ele vai aplicando, reaplicando. É porque virou cosmético. Então, mas é o que o Jean Virou falou, você tem muito mais efeitos, assim, você tem efeitos adversos irreversíveis, ou seja, não basta você parar de aplicar. Parei de aplicar, já causou o problema, não tem mais como voltar. Enquanto com a droga de ação central você interrompe e com o tempo fica tudo, né, mais ou menos como seria antes. É interessante isso. Eu acho que o ponto que Jean tocou aí é o desconhecimento, infelizmente, de todas as características da droga, né, do medicamento, da toxina. O que eu vou fazer como benefício e o que eu posso ter de problema. Olha, você sabe que eu fiz um post, às vezes eu fico meio revoltado, sabe? Eu tenho uns ataques de revolta e eu fiz um post com esse negócio da banalização de aumento de DVO, mandando aumentar, morder um pedaço de não sei o quê, dizendo que não tem problema, o cônjuge pode estar onde estiver. Aí eu não aguento. O Ricardo Thanos e o Barros ficam em cima de mim. Você se estressa. Não, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Se eu não falar, eu adoeço. Entendeu? Então, eu acho que você tocou em dois pontos que, para mim, são o problema da odontologia hoje. Um, diagnóstico, e outro, a pessoa ter consciência do que está fazendo na hora que está administrando algum tipo de... qualquer coisa que seja, até um anestésico no paciente. Você tem que saber as consequências daquilo ali. Não é? Porque qualquer coisa... As pessoas lembram que quando se falava, é só uma aspirina. Eu tive um paciente que desenvolveu de uma hora para outra e teve um choque anafilático com AS. Entendeu? E quase morreu, e ele não tinha antes. Então, o medicamento é uma coisa séria, não é uma coisa para você, para tomar, porque é só. De repente, se você desenvolve intolerância, você pode gerar uma coisa até
né, pode gerar até óbito, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que posicionar, por isso que eu acho que é importante, sim, a gente não pode desistir, porque eu coloquei no meu post ontem, assim, eu estou cansado, sabe? Realmente eu estou cansado, a vontade de realmente cuidar da minha vida, porque quanto mais a gente fala, parece que menos as pessoas ouvem, ou querem ouvir, né? Porque o dinheiro vem em primeiro lugar e dane-se o paciente. Então, isso que você falou me tocou muito agora, porque eu ontem tive uma crise dessa existencial, porque realmente parece que você fica malhando em ferro frio, né? Parece que você fica ali sem, sabe? Parece que você é uma areia movediça, né? Mas não é, não. A gente não pode abandonar, a gente tem que resistir, a gente tem que estar ali falando. Esse podcast é um bastião de informação fidedigna para as pessoas elas não vão poder dizer que não sabiam, porque é de graça, só pessoas de ponta dentro da odontologia falando ali, então não pode dizer que não sabia, sabe? Assim, vai fazer sabendo que está fazendo errado, né? E eu queria aproveitar esse gancho para te pedir para falar para as pessoas quais são os efeitos adversos que podem ser irreversíveis. Oh, perfeito. Perfeito, cara. Olha, é a primeira vez que me perguntam primeiro pelos efeitos adversos e não pelo que a toxina botulínica faz. E eu acho isso sensacional, cara. E não é para, tipo, eu sempre gosto de colocar um pouco de medo, né? Mas não é para colocar medo, senão é para Não, saber realmente o que pode acontecer no meu paciente, né? É exatamente para isso que a gente vai discutir isso dos efeitos adversos, né? Ok, então, o que a toxina faz, né? A gente sabe que a toxina paralisa o músculo. Pronto. Uma vez que paralisa o músculo, a gente sabe que qualquer tecido, não só músculo, mas qualquer tecido que não é utilizado frequentemente, ele começa a perder suas propriedades, né? Quando falamos do músculo, como por exemplo o masseter, o temporal, e eu paraliso ele com toxina botulínica, o músculo não vai se contrair. Perfeito. Se esse músculo não se contrai, ele não está funcionando corretamente. E automaticamente o nosso sistema fisiológico, né, trabalha de acordo às nossas demandas, às nossas necessidades. Então ele pensa o seguinte: bom, então se eu já não preciso contrair esse músculo, então ele não precisa ser nem grande, nem forte, ou denso. Automaticamente o músculo começa a se atrofiar, fica pequeno e fica menos denso, né? Fica mais fino. E como acontece isso, né? Porque a toxina, ela atrofia fibras musculares. Essa é a verdade. Atrofia as fibras. E as poucas fibras que ficam depois de uma aplicação de toxina são fibras que ficam mais finas. Então, esse músculo, por mais que ele queira se contrair, ele já não tem a mesma capacidade para se contrair normalmente, ok? Agora, esse efeito tem dosagem dependente. Quanto mais toxina eu injeto, maior é a parálise que eu causo e, consequentemente, maior a atrofia que eu causo no músculo masseter ou temporal, né? E isso também tem a ver com o número de quantidades que aplico a toxina. Se eu aplico toxina muitas vezes, repetidas vezes, né? Por exemplo, a cada 3 meses, a cada 2 meses, isso também implica em que estou aplicando mais doses de toxina e, consequentemente, o músculo nunca vai se recuperar. E quando a gente fala de recuperar, a gente fala que o tempo de duração da toxina é em média de 3 meses, né? Então a gente aplica, passaram 3 meses, aplico de novo só para manter aquele músculo sempre relaxado, como as pessoas falam, né? Eu vou relaxar o músculo com a toxina. Pronto. Então, aí eu tenho uma atrofia muscular, tenho uma atrofia das fibras musculares, né? Inclusive, existe uma mudança da composição histológica. As fibras que ficam no masseter, depois da aplicação da toxina, são fibras que se fadigam muito mais rápido, né? Então, a composição também muda por causa das exigências. Se eu não tenho um músculo que se vai contrair fortemente com o masseter, então não preciso de fibras antifadigas. Agora eu faço fibras que se fadigam muito mais rápido, né? E uma coisa bastante importante é que isso é visto na área estética como um efeito positivo. Por quê? Porque eu aplico toxina para a hipertrofia do masseter, para atrofiar o masseter, para deixar o masseter mais fino e o rosto do paciente muito mais fino, que é o que hoje em dia os padrões da estética pedem, né? Um rosto mais fino, especialmente para as mulheres, né? Triangular. Então, eu injeto toxina aqui,
E as pessoas falam, não, o efeito é ótimo. Exatamente. O efeito da toxina para atrofia muscular, que é o que ela faz no masseter, para hipertrofia do masseter, é ótimo, porque ela atrofia o músculo. Uhum. Deixa eu fazer só um parênteses. Aí fica bonito, mas não funciona. É Exato. igual o dente que o camarada bota, enche a boca de faceta e tudo sem função nenhuma. E aí daqui a pouco começa a pular faceta para tudo que é lado. É exatamente, sempre a gente cai no diagnóstico, a gente cai no entendimento fisiológico, que as pessoas, infelizmente, são pobres desse conhecimento, sabe? Eu acho que isso que você acabou de falar, quando eu vi a primeira vez, porque desde que eu ouvi a primeira falar de aplicar toxina, eu que sempre gostei dessa parte da fisiologia do sistema, eu sempre estudei muito isso. Quando eu ouvi pela primeira vez, há muitos anos atrás, dizendo que estavam aplicando toxina botulínica nos músculos elevadores, eu falei assim, isso não é correto, porque você paralisar um músculo cuticular, um músculo de expressão, se a minha testa parar de funcionar é uma coisa, mas se eu não conseguir mais mastigar, a coisa vai ficar complicada, né? E fora todas as... Aí, quando eu li teu livro, que eu inclusive indico para todo mundo, eu falo assim, vocês têm que disseminar esse e-book, porque todo dentista deveria ler, para não causar iatrogenia permanente nos pacientes. Porque o problema é que as pessoas ainda não entenderam, já aquilo que você falou no início, que é irreversível em algumas situações. Não adianta você parar de aplicar. Você atrofiou irreversivelmente. Então, assim, é uma coisa muito séria isso, não é brincadeira, assim, depois volta, entendeu? Vai lá, continue. Não, não, não. E principalmente porque eu lembro, né, quando saiu o primeiro artigo do nosso grupo mostrando, né, que doses altas têm efeitos adversos a nível muscular, e ainda estamos no músculo, né? A maioria das pessoas já falava assim, não, ok, isso acontece porque você fez em paciente com dor, com DTM, então o músculo já está enfraquecido, o músculo já tem outras coisas. Bom, aí eu falei, perfeito. Aí o que a gente fez agora com duas alunas minhas? Eu peguei paciente com hipertrofia do masseter para estética, aplicamos toxina em um grupo uma vez e em um grupo 2 vezes, e acompanhamos por um ano. Sim, os resultados já vão sair, acredito, em poucos meses, porque os artigos já foram submetidos. E o que a gente viu? A gente viu que aquele grupo que recebeu 2 aplicações de toxina a cada 3 meses, depois de um ano, o músculo continuava atrofiado. O músculo não se recuperou. Só 2 aplicações de doses relativamente baixas. Isso que significa? Isso significa que quanto mais vezes eu aplico a toxina, mais estou prolongando os efeitos dela e provavelmente seja irreversível, né? Tem aqui um trabalho clínico que mostra que fizeram 3 aplicações de toxina a cada 3 meses e acompanharam esses pacientes por 4 anos. Após 4 anos, o músculo continuava do mesmo tamanho reduzido. Então, isso é que a toxina é irreversível. É irreversível. E algumas pessoas não entendem isso, mas não fica por aí. Uhum. O que acontece se eu diminuo o potencial de ação, a contração muscular do masseter? O masseter trabalha em sinergismo com outros músculos da mastigação. Então, o que vai acontecer com esses outros músculos da mastigação? Eu lembro que na nossa pesquisa, as pacientes voltavam sem dor, mas falavam que doía na região da articulação temporomandibular. Provavelmente alguma hiperatividade do pteregoideo, talvez, né? Mas nessa pesquisa que a gente fez agora para hipertrofia do masseter, o que encontramos? Que o temporal se atrofiou, ou seja, cresceu, a contração do temporal aumentou e as pacientes começavam a referir mais dor na região do temporal por fadiga muscular. E quando a gente vai, né, vai procurar os artigos para fazer a discussão e tal, encontramos um artigo da área estética que recomendava o uso da toxina em um masseter para pacientes que têm a fossa temporal muito profunda. Por quê? Porque eu diminuo a contração aqui e cresce o temporal. E aí eu vou para o que o Ale falou. Será que vale a pena, esteticamente, eu diminuir o trabalho de um músculo da mastigação para melhorar a estética de outro? Eu não consigo entender isso, né? Não, mas Eu acho... olha só, melhorar a estética de outros, gerando uma hipertrofia não Exato. fisiológica desse músculo. Quer dizer, não tem Exatamente. nada fisiológico isso aí, nada, absoluto, é o oposto, inclusive. E Né? outro ponto aí, Jean, que você falou, Em nome de uma estética, você está comprometendo a fisiologia do músculo. Isso é uma coisa que não dá para entender.
E né? falando em pesquisa, aí, complementando, você falou de um trabalho que se aplicou 3 vezes em um ano e esperou 4 para avaliar, né? E normalmente, clinicamente, não é isso que acontece. Ele não aplica e para. Ele aplica e vai fazendo, né? Então, assim, com 3 aplicações, ficou 4 anos, imagine você ficar reaplicando, né, por anos isso aí. Cara, é inacreditável, né? Eu até lembro, né? Eu sei que é mais para falar de clínica e tal, mas é impossível. Eu sempre falo, impossível falar de toxina se não falamos da evidência que a gente tem, porque é a única forma que as pessoas vão entender para não fazer ou para fazer no momento certo. Então, nesses artigos que eu estou falando agora, a gente colocou uma frase muito legal. Colocamos o princípio, o principal princípio médico é de não fazer dano quando você trata o teu Aham. paciente. E assim começa a nossa discussão. Então, ok, eu posso estar melhorando a estética, mas eu estou danificando um músculo que é vital para outras funções. E isso é o que as pessoas têm que entender. Não se trata só de estética. Estética não é função. E não sei vocês, mas para mim, ou nós, né, aqui como dentista, eu quero preservar a função do meu paciente mais que a estética, Uhum. né? Eu sei que hoje em dia a estética é importante. Eu sei que é importante, mas aí depende muito do profissional, né? Será que vale a pena realmente diminuir esse músculo e vou prejudicar não só o masseter, sino outros músculos fisiologicamente falando, funcionalmente falando? Particularmente, eu acho que não é uma boa indicação, sim, não é uma boa indicação, e por isso que a gente fez essa última pesquisa na parte estética, para demonstrar que tem efeitos adversos nessa parte estética, né? Agora, se trasladamos isso talvez um pouco para a nossa área, né, mais perto, para o bruxismo. O que geralmente as pessoas fazem? Ah, eu aplico toxina a cada 3 meses. Por quê? Porque aos 3 meses da primeira aplicação, o paciente volta ao consultório e fala: doutor, já estou sentindo novamente que meus dentes estão apertando, estão contatando, né? Porque a toxina dura 3 meses. Aí o que o doutor faz? Ele aplica novamente toxina. E não aplica pouca, né? Aplica 50 unidades, 70 unidades, né? Aí passam 3 meses mais e provavelmente o paciente vai voltar referindo que ainda sente que está apertando os dentes, mas já não com a mesma intensidade. E eu me lembro de um caso muito legal, foi o último caso que eu vi quando estava em Bauru, de uma paciente que chegou na clínica e a queixa dela era que não conseguia mastigar carne. Ela não chegou por dor. Ela falava que não conseguia mastigar carne nos churrascos que ela ia. Essa foi a queixa dela. E fazendo a anamnese, eu lembro que ela falou que fazia tratamento para migraña crônica com um neuro, que aplicava aproximadamente 200 unidades de toxina a cada 3 meses por ano, e ela já levava nesse tratamento 3 anos. Claro, para migraña a gente tem um protocolo estabelecido e tal, mas o protocolo não inclui masseter. E o neuro estava aplicando no masseter aproximadamente 70 unidades em cada um a cada 3 meses. Então, como explicar para essa paciente que provavelmente ela não vai conseguir mastigar nunca mais da mesma forma que mastigava antes, né? Então, essa é um pouquinho a relação do que a gente encontra na pesquisa com o que vocês vão ver na clínica, no seu paciente. O paciente vai voltar e hoje em dia, cada vez mais, eu recebo mensagens falando: Jean, chegou uma paciente aqui que está aplicando Botox faz um ano e fala que não consegue mastigar mais. E esses relatos, faz 2, 3 anos, não eram tão comuns. Agora que estão aparecendo os resultados desse Isso. boom da toxina no começo, né? Agora que vão aparecer. E aí as pessoas falam, né? Ah, Jean, mas olha, eu posso aplicar, porque tem de todo, né? Eu recebo cada mensagem. Aí fala, Jean, eu posso aplicar, mas daí eu mando ela fazer fisioterapia, cara, só para recuperar. Falei, não, 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 mas espera aí. Ou seja, você sabe que está fazendo dano Uhum. e você vai fazer outra coisa para emendar o dano que você fez? Então, isso não é medicina, isso não é Não, é saúde. uma loucura, isso é uma Não, loucura. e se você pensar, pô, por exemplo, eu vou paralisar a perna do cara e mandar para o fisioterapeuta movimentar. Não tem sentido. E isso que Não, você e o pior é falou, assim, eu já recebi alguns pacientes, tanto na UFRN, no serviço, quanto no consultório, com um relato. O mais crítico que eu recebi foi no serviço, lá no CIAD, na UFRN.
em que a paciente chegou falando que não estava conseguindo comer salada. O alface ela já não tinha tanto. E assim, é complicado, como o Jean falou, você explicar para o paciente que você não tem o que fazer, né? A gente não tem o que fazer e que provavelmente não vai melhorar, pelo menos num período de aí, como você falou aí. As pesquisas vão dizer quanto tempo, mais 2, 3, 4 anos, não tem o que você fazer, né? Então, assim, voltando àquela analogia que a gente fez com o antidepressivo, né? As pessoas precisam ter o receio, né, de várias aplicações e entender esses danos, né? Bem mais do que, porque como você fala, a toxina está atrofiando, né? Ou ela faz, eu estou relaxando. Eu escuto muito isso, quer dizer, alguns, vou colocar a toxina para relaxar para o bruxismo. Você está paralisando, né? Você está paralisando o músculo, você não está relaxando. As Relaxamento pessoas é não outra sabem, coisa. tem as coisas que nem papagaio, elas não têm ideia do que elas estão falando, elas não sabem o efeito que dá, não sabem o que estão fazendo ali, sabe? Eu acho que essa confusão mental que as pessoas vivem em função da ignorância mesmo cultural, porque ninguém lê nada, ninguém quer saber, só vai lá e ouve o que é mais fácil, o que é mais conveniente. Eu acho assim, duas coisas que têm que ser pontuadas. Primeiro, o bruxismo, vamos dizer que o uso seja para o bruxismo especificamente, né? O bruxismo não está no músculo, né? Então, se ele não está no músculo e eu paraliso dois músculos, um conjunto de músculos que fisiologicamente foi feito para trabalhar em sinergismo, eu vou obrigar os músculos que eu não paralisei a trabalharem mais. Isso é uma coisa óbvia. Lógico. E eles não foram preparados, eles não têm a potência que esses músculos masseterotemporal tem, né? Talvez o pterygoideo-medial tenha um pouco, mas assim, fora isso, não tem. Então, assim, eu obrigo todo um sistema a funcionar capenga, porque você falou da perna, mas o que faz é o seguinte: eles paralisam uma perna e a outra não, e mandam o cara continuar andando. Óbvio que a perna que não paralisou vai sofrer. Uhum. Ela vai ter que trabalhar pela outra que não anda. Entendeu? Então, eu acho que isso tudo são entendimentos bem básicos, né? E, Bem e pueris. acrescentando aí, Alex, acrescentando o que você está falando, se a gente parar para pensar em bruxismo, no ranger, nos movimentos laterais, teoricamente era para a gente paralisar os pterigóides laterais, que fazem os movimentos laterais. Você aplica numa seta que fecha. Então, Não, e eu assim, continuo nem o fazendo bruxismo. músculo que faz, nem o músculo que faz esse movimento. Eu fiz uma postagem há um tempo atrás, e aí um cara até, não sei se ele colocou me mandou no privado, ou se foi na postagem dizendo que tinha protocolo para pterigóide lateral. E eu nem respondi, assim, Não, não é nem, surreal. não adianta É responder melhor. esse tipo de coisa. Então, Olha assim, só, voltando, eu acho que voltando falta um pouco desse entendimento do que, como o Jean falou, é a questão do diagnóstico. O que é, né? Lembrando aqui que a gente está falando, né, essas condições aqui de aplicação, né? E o Jean falou questão de estética, de atrofia de maceta, mas que a toxina tem as suas utilizações na área estética, em outras coisas, como você falou, os neuros estão utilizando aí. Eu acredito, né, que a gente melhore na condição doneuropática, cefaleia, essas coisas. Eu acredito que as pesquisas devam ir nesse ponto, já ainda vai falar disso aí, mas só a gente, vamos dizer assim, alinhar aqui que a gente está falando mais questão de bruxismo, DTM, né, não diretamente para e estética, né? O aplicações, estética, não, estética exagerada, por exemplo, não é, estéticas mínimas de você é, diminuir rugas, enfim. Eu acho que é importante falar isso, né? O que a gente está falando são efeitos adversos em músculos da mastigação. Uhum, isso. E a isso. função dos músculos da mastigação é diferente dos músculos da mímica. Aham. Então, as doses são diferentes, os protocolos são diferentes. Então, o que a gente está falando é o que acontece no masseter e no temporal, que são os músculos que geralmente as pessoas estão aplicando a toxina. Uhum. Mas isso não quer dizer que na parte estética também não tem esses efeitos adversos. Eu recebi algumas mensagens do ano passado, algumas pessoas que recebem aplicações de toxina no músculo platisma, sabe? No platisma, em todos os Uhum. músculos inferiores, né, os depressores. Aí o que acontece? As pacientes mandam mensagem falando: olha, Jean, depois que eu fiz todo o meu pescoço, né, com toxina e tal, ficou super bom. Quando eu mastigo, o bolo alimentar fica no fundo do suco.
E agora eu preciso colocar o dedo para tirar ele para voltar a mastigar. Então, Mas não tem... o pescoço está liso. entendeu? Entendeu? Então, cara, Olha só. Então, vamos lá, Jean, olha só. A gente falou o tempo inteiro até agora de músculo, mas eu queria saber quais são os efeitos adversos na parte esquelética, por favor. ok, sim, sim. Bom, então, uma vez que o músculo, né, a gente falou, se atrofia, não se contrai, então, um músculo menor, menor espessura. Só que esse músculo, a contração muscular é importante para gerar osso, né? É importante para estimular o processo de aposição e reabsorção óssea. Existe uma conversa que até chamam de crosstalk, né? Uma conversa entre músculo e osso. O músculo se contrai, o osso automaticamente produz osso mais compacto, né? Mais compacto para resistir essas forças de estímulo e de compressão que vai ter o osso. Então, o que acontece se o músculo está paralisado com a toxina? Automaticamente, o sistema fisiológico percebe isso e fala, bom, então para que eu vou fazer um osso compacto? Se eu não tenho forças das quais esse osso tem que se proteger, ele também não está sendo estimulado. Então, automaticamente, o sistema fisiológico produz osso que se amolda às necessidades atuais desse sistema somatonático. E, automaticamente, o osso começa a perder volume ósseo, já foi demonstrado, tanto em pesquisa em animal como em pesquisa clínica, que existe uma diminuição de volume ósseo da cabeça da mandíbula, do côndilo da mandíbula, do processo coronoide, do ângulo mandibular. E nessa última pesquisa que a gente fez, não só avaliamos isso, avaliamos também a espessura da tábua óssea e encontramos que a tábua óssea diminui também significativamente. Então, a gente está vendo toda a parte do ramo mandibular se vê afetada por aplicações de toxina ou no masseter ou no temporal, né? E não só isso, né? Existem algumas pesquisas, talvez um pouquinho polêmicas, mas existem pesquisas mostrando que existe também uma perda de densidade óssea, né? O que eles chamam de osteopenia, né? Então, a toxina também causa isso. E poucas pessoas sabem, né, que o simples fato de você injetar toxina faz que teu sistema imune já reaja, porque é uma toxina, né? E a toxina aumenta a quantidade de mediadores que reabsorvem osso. Ou seja, aqui a gente já não está falando do efeito a nível muscular, por falta de contração. Aqui estamos falando que o simples fato de injetar toxina já vai fazer que, a nível sanguíneo, aumente a quantidade de reabsorção, de mediadores de reabsorção óssea, né? Tem alguns nomes específicos por aí, mas o importante é saber que só aplicando toxina, eu já estou incentivando a que o osso seja reabsorvido, certo? Então, quando a gente pensa nesse osso, que é tão importante para todas as atividades que a gente já acabou de falar, mastigação, fala de deglutição, e eu tenho um osso menos denso, mais poroso, com menos volume, a lógica nos faz pensar que, a longo tempo, esse osso é passível de apresentar mais prevalência de fraturas, por exemplo, né? O que está faltando hoje em dia é uma pesquisa que nos diga, a longo prazo, como se comporta esse osso, né? A gente tem até um ano, que é a que a gente vai apresentar agora, e a gente vê que, após um ano, o osso não se recupera. Não se recupera também, claro, né? Porque o músculo não se recupera. O que a gente está para as pessoas entenderem, né, para a pessoa que é mais leiga, que está mais assim, não está tão inteirada nessa parte tão científica, coloca assim clinicamente o que seria do que a gente está, de que universo de aplicabilidade a gente está falando, no sentido de esses efeitos todos, eles acontecem em aplicações sucessivas em dose mínima. Por quanto tempo, mais ou menos, a pessoa está sendo submetida a uma aplicação sucessiva com dose mínima e ela já apresenta essas alterações que podem se tornar irreversíveis? Perfeito. E muito bom que você tenha perguntado isso, porque é mais ou menos a linha que eu quis construir com as minhas pesquisas. Então, o que a gente fez primeiro? Injetamos uma dose baixa. Uma dose baixa para dor funcionou bem e não tivemos efeitos adversos. Perfeito. Então, quer dizer que uma dose baixa uma única vez não gerou nenhum efeito adverso. O que seria uma dose baixa? 30 unidades. 30 unidades no masseter, 10 unidades no temporal. Esse é um teto.
tá? Não é um protocolo, é um teto de segurança. Então, acima disso, com uma aplicação, eu já crio efeitos adversos, musculares e ósseos. Abaixo disso, eu estou na zona de segurança com uma aplicação. Só que o que a gente fez? Será que com doses baixas, repetidas vezes, tem efeitos adversos também? Então, a gente fez isso agora. Injetamos 2 vezes 30 unidades de toxina no masseter cada 3 meses. E que encontramos efeitos adversos a nível muscular e ósseo até 1 ano de acompanhamento. O que quer dizer isso? Que não importa a doses, o que importa são as reaplicações de toxina botulínica, a frequência. Então, quanto mais tempo você esperar para reaplicar essa toxina, você dá mais tempo ao músculo para se recuperar e, consequentemente, todo o sistema volte ao seu estado normal. Agora, se você faz o que você vê no Instagram a cada 3 meses, provavelmente esse músculo nunca vai se recuperar e os efeitos vão ser permanentes. Entendeu? Então, e também, se você aplica uma única vez de uma dose super alta, tipo 75 unidades, é lógico. A gente encontrou que com uma dose, com uma aplicação super alta, já tem efeitos adversos musculares e ósseos. Então, eu acho que aqui uma das perguntas é, então, quando tenho que reaplicar toxina? Né? Será que preciso? E essa é uma pergunta que eu sempre faço. Eu acho que a pergunta é, será que eu preciso reaplicar toxina em um paciente que tinha dor, por exemplo? Aí vai depender. A gente tem um acompanhamento de 6 anos de paciente que com uma aplicação, a dor não voltou depois de 6 anos à intensidade que esse paciente tinha essa dor antes. Então, talvez uma aplicação de toxina seja suficiente para melhorar a dor do nosso paciente, melhorar esse ambiente doloroso do nosso paciente. Não vai ir para 0, vai ficar em 2, 3, e é um sucesso. E aí você maneja essa dor com outras terapias mais convencionais e tal. Se a gente parte para o bruxismo, o panorama é diferente. Para o bruxismo, eu não vou falar nem faz 1, 2 aplicações, porque não se deve fazer. Né? Não tem uma indicação. Não, eu até agora não encontro como a toxina foi parar no bruxismo, né? E estando em uma época onde todo mundo fala no Instagram, né? Eu faço uma odontologia baseada em evidência, cara, é só você ir na base de dados, colocar aí Botox e bruxismo e vai aparecer 20 artigos, dos quais só 5 prestam e 5 falam que não é para usar. E mesmo assim as pessoas usam, É né? fácil. O problema disso aí É ignorância associada à ganância, não é? Sim. Porque é isso que a gente está vivendo hoje. Quando você pega uma pessoa jovem, enfia a broca nos dentes e mutila a pessoa inteira para botar lente, isso é ganância. Né? Então, assim, não existe mais a questão da saúde do paciente em primeiro lugar, do que eu faria na minha boca. Né? Isso acabou. As Mas a pessoas do querem bruxismo, Alex, a do dessa forma. bruxismo tem a explicação de como chegou, né? Se a gente pegar os professores que trabalham na área de bruxismo, com disfunção, enfim, a indicação não partiu daí. A indicação, as indicações iniciais vieram do estudo da toxina na parte de harmonização de tudo, e pelo efeito, como se fosse o off-label, ele paralisa, o cara tem bruxismo, vou paralisar. Então, assim, há o desconhecimento de quem, e se a gente parar para ver, mas o Gustavo está criticando, eu estou criticando algumas coisas, por quê? Se você parar para pensar, quem dá aula de aplicação de toxina para bruxismo não é professor de DTM, especialista em DTM, né? Não é um professor que trabalha a fundo, é um professor que dá aula de harmonização, e lá no curso de harmonização de 3 dias, 2 dias, enfim, naquele curso, meia hora, 1 hora, o cara fala de bruxismo, de Ranger, vou paralisar tantas unidades, acabou. E o cara sai fazendo. E o pior de tudo é que ele fala que ele está tratando. Tratando, né? Tratando. Isso é E assim, o que eu pior. escuto muitas vezes, Jean, eu já escutei de amigos tal, bons profissionais na área de harmonização, né? Que falam, mas eu falo da indicação num paciente que é refratário. É um paciente que não. Aí não, ele fala, é um paciente que ele não se adapta com a placa. Beleza, vamos lá.
Eu estava até conversando isso hoje, estava tendo um módulo hoje aqui dessa semana de DTM, estava conversando com o Fábio, um aluno nosso, ó, um grande amigo. E aí, conversando com ele, essa questão de você entender, né, de você, pô, eu vou paralisar esse músculo aqui, porque o cara está rangendo demais. E aí você pega a indicação da placa, proteção dos dentes, e a indicação da toxina seria paralisar. Uma coisa que o Alex já falou, é daqui de cima, né? E aí vamos imaginar o cara não se adapta com a placa. Você conhece a placa que esse cara já usou? Eu recebo vários pacientes aqui no CIAD, no consultório. Ah, eu já uso placa. Você vai ver, é uma placa de silicone, é uma placa espessa demais, é uma placa extremamente volumosa, que ele não consegue, né? Mas vamos indicar, vamos pensar que seja uma placa boa, bem desenhada, bem ajustada. Aí o cara fala, não me adapto com a placa. Placa não é uma coisa para você colocar e, nossa, que coisa legal, isso muito na minha boca, muito. Placa é um tratamento, um controle que você está fazendo, um método de tratamento para controlar o efeito adverso do bruxismo, que é o ranger, né? Ah, mas o paciente não se adapta, aí na toxina é tranquilo, hein? Aí o que eu falo muito em aula é isso. Então vamos fazer a comparação dos dois dentistas, né? Vai chegar o paciente só não me adapto com a placa. Você vai explicar, olha, a placa você vai colocar, vai tentar se adaptar. Essa placa ela não tem efeitos adversos se você utilizar ela da forma correta, só para dormir, não vai causar nada, não vai mudar nada, não vai alterar seus dentes, não vai alterar seus músculos, não vai fazer nada. Vai só proteger para você não ranger. É isso que é a placa, ela não vai curar seu bruxismo. Aí vamos imaginar agora o cara que vai fazer a aplicação da toxina. Se ele for falar o que é evidência, como o Jean está falando. Se ele for falar assim, ó, vou aplicar algo no seu músculo que vai parar o seu músculo, vai paralisar seu músculo. Não só para o bruxismo, vai paralisar para tudo, né? Vai paralisar para tudo. Daqui a 3 meses, vai voltar um pouco, vai perder o efeito, eu vou ter que reaplicar novamente. E daqui a 3 meses, você não vai melhorar do bruxismo, não vai desaparecer, porque ela não trata. Eu vou ter que reaplicar. Vai enfraquecer mais seu músculo, paralisar, também para sua função. E aí você que reaplicar depois de 3 meses, né? E aí vamos dar um exemplo. A placa custa X, a aplicação cada custa 5X. Então você vai gastar 15X em 3 aplicações, na placa você vai gastar X. Uma com poucos efeitos, nenhum defeito adverso, outras com grandes possibilidades de efeito adverso. Será que o paciente não vai pensar em se adaptar com a placa? Ah, Ou ele conhecendo tudo isso, ele ainda vai se, não, coloca isso aqui que eu quero parar. Eu só vou fazer uma parte antes do Jean comentar, rápido. O problema da placa é o seguinte: as pessoas acham ainda, infelizmente, é tanta ignorância sobre tantos aspectos, né? É tão profunda a ignorância, porque na realidade a gente está vivendo uma era de profunda ignorância. A verdade é essa. Existem lugares, centros, onde as pessoas têm consciência, mas a grande maioria não tem. Então a pessoa acha que placa, que é uma plaquinha, é pegar um pedaço de acrílico, jogar na boca do paciente e aquilo ali está feito. Não, a pessoa não sabe adequar, não sabe ajustar, não sabe fazer, não faz inadequadamente, o shape da placa é inadequado, a pessoa não faz o controle adequado e a manutenção adequada. Quer dizer, então é tudo muito torto, entendeu? Eu acho que e se a pessoa entender que mesmo aplicando toxina, o paciente vai continuar fazendo bruxismo e teria que usar uma placa do mesmo jeito, porque, na realidade, né, o que você faz é paralisar um segmento, mas a pessoa continua fazendo a mesma frequência que ela tinha, ela vai continuar tendo. Talvez não tão violenta, porque o masseter é o principal músculo nesse processo, mas ela vai continuar fazendo. Entendeu? Então, aí os outros músculos que não estão paralisados vão se sobrecarregar mais ainda. Quer dizer, então é tudo tão errado, né? É tudo tão. É um diagnóstico, entre aspas, tão bizarro que não dá para a gente nem comentar isso de uma maneira assim minimamente cordata, entendeu? cara, e a gente cai no que a gente começou falando, né? Conhecimento. É falta de conhecimento, Uhum. né? Eu não sei em português, mas em espanhol, a gente tem um ditado que fala zapatero a tu sapato. E isso para a gente é, você se dedica ao que você sabe. Então, aí eu vou pegar o gancho do que vocês dois falaram. Se eu sou especialista em harmonização orofacial, pois eu dou aula de estética.
e eu dou aula de toxina para músculos da mímica. Uhum. Ponto final. Se eu sou Isso. especialista em dor orofacial, eu dou aula de toxina como tratamento para dor. E aí eu explico como funciona e o que ele faz nos outros músculos. Então, eu não posso invadir o espaço do outro. E esse também é um grande problema da toxina, né? Às vezes as pessoas falam, é o preconceito com a toxina, mas, cara, ela não tem a culpa que seja mal utilizada. Ela está no meio de duas especializações, uma que é totalmente a favor, a outra, hoje em dia, já começou a indicar essa toxina para alguns casos específicos, né? Mas os grandes responsáveis de que esteja acontecendo isso, e eu sempre falo, somos nós, somos os dentistas, né? Ou Isso. dentistas que fazem um mau uso dela. O problema, Exato. Jean, o problema não é a toxina. O problema é quem aplica a toxina. É A como usa, né? toxina, como usa, tá? A toxina, a gente vai chegar no ponto aí das indicações, do lado bom, né? A gente começou pelo inverso e vai Não, eu falar, mas só mais uma parte em relação à dor, né? Porque a gente falou do bruxismo, você citou em alguns momentos que em alguns casos e tal, dor e tal. Mas olha só, quando você vai indicar um medicamento, você mesmo falou isso no início, a palavra é medicamento, não é isso? Então, quando você vai indicar um medicamento para dor, DTM tem, é como o Ricardo fala, tem sobrenome, né? Tem que ter sobrenome. Qual é a DTM? Será que o cara chega com dor lá e eu vou aplicar porque o cara tem dor? Eu lá sei de onde vem a dor? Qual é o diagnóstico? Qual é a origem daquela dor? Será que é uma neuropatia? Será que é um tumor? Será que é não sei? O que que é? Aí a pessoa chega com dor que parece ser muscular, mas às vezes não é. Pode ser uma doença degenerativa, pode ser. Não é, Aja? Essa é a área de vocês dois, não é a minha área, mas eu como clínico, eu tenho que ter essa consciência. Que se eu não tenho especialidade em DTM, eu não posso tratar DTM. Não é? aí Eu cuido entra, de Alex, oclusão. entra Eu num cuido de ponto. oclusão, eu não trato DTM. Eu tenho que saber a origem e controlar e saber a origem daquela dor, que pode ser trocentas mil coisas. Uhum. Então, como é que o cara chega lá e me aplica toxina para dor? Esquece o bruxismo. É isso que eu vou jogar para você agora. Para dor, que ele nem sabe qual é a origem daquela dor. Uhum. Será que ele não pode também estar agravando um quadro, às vezes sério, de saúde do paciente, levianamente aplicando uma toxina para dor? Se eu só complementar, Jean, só pegando o gancho que o Alex falou, uma das coisas que acontece, Alex, que ainda em alguns profissionais, algumas pessoas acham que a questão da DTM está sempre relacionada ao bruxismo, ou acha que é bruxismo e DTM a mesma coisa, ou que a dor ela é provocada por hiperatividade muscular, e aí que no relaxamento, na paralisação, você vai melhorar essa dor. Então, assim, é a falta de entendimento do que é a dor, como você falou, dos nomes e sobrenomes, e o bruxismo também tem sobrenome, tem o da vigília, do sono, fásico, tônico, enfim. Mas só para Exatamente. complementar para o Jean. Eu sempre conto uma experiência que eu tive quando fui dar uma aula em um curso de harmonização, uma especialização de harmonização, e eu lembro que perguntei para todo mundo, né, quem já utilizou toxina para dor? A sala inteira, e eram umas 42 pessoas, levantaram a mão e todo mundo. Ok, onde você aplicou toxina para dor? Aqui. Aí todo mundo foi para a parte do temporal. Ok, perfeito. E qual era o teu diagnóstico? Cefaleia tensional. Ok, cefaleia tensional. Então, me fala todos os critérios para saber que você que era uma cefaleia tensional. A sala calada, né? Aí eu falei, e como você sabe que cefaleia tensional aqui? Pode ser uma mialgia local, pode ser uma dor miofacial. Enfim, tem tantos diagnósticos para um mesmo local e novamente caímos no diagnóstico e Ah, no conhecimento, né? Lamentavelmente é isso que está acontecendo e é triste. E cada vez que eu falo disso, né, pode até parecer repetitivo, porque já a gente leva falando isso faz algum tempo, já, mas eu acho que as coisas ainda estão piorando. Eu lembrei agora, eu recebi uma postagem segunda-feira que agora existe lá no Brasil o plano toxina para bruxismo. Então, agora você vai nesses centros que você faz botox a cada 3 meses por um plano, só que agora tem para bruxismo. Então, você paga uma nossa. mensalidade para o plano e você vai. Cada 3 meses você já tem o seu agendamento para aplicar toxina para bruxismo.
Então, as coisas, em vez de evoluir, e as evidências cada dia mais estão mostrando que não é para usar, mas parece que a gente está indo para trás. Estamos indo sempre na direção Que contra, loucura. Não, isso é uma entendeu? loucura, né? Eu preferia nem ter sabido disso, sabia? Eu preferia não ter recebido essa notícia a essa hora. Entendeu? É complicado, é super complicado. E as pessoas interpretam as coisas do jeito que elas querem. É Eu, óbvio. eu não Mas sei agora, se... um grande problema que a gente tem aqui no Brasil, não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, é a impunidade. É a impunidade. Ou seja, quem vai pagar por isso no futuro? Quando esses pacientes estiverem com suas queixas funcionais, com músculos paralisados, quem vai ser responsável? Assim, o cara é responsável, mas será que vai perder o registro? Vai Não. ressarcir? Não, não Né? vai, não vai acontecer isso. Não vai acontecer Pois isso. Vai. é. Tudo é banalizado. Eu espero que aconteça, porque, infelizmente, aqui no Brasil só funciona quando mexe no bolso. Então, assim, se o É. cara começar a pagar caro e ressarcir pacientes que ele causou algum dano, né? Lógico, dano pode acontecer em qualquer profissão de quem faz, né? O Alex faz a reabilitação, pode ter um problema com o paciente, alguma coisa, então, todo mundo está sujeito a isso, fazer o implante, perder o implante. Agora, você está indicando um medicamento para algo que as evidências já têm mostrado que não, é muito fácil o paciente ganhar na justiça. Muito fácil. Porque se É a mesma coisa, o juiz vai mal, pedir um parecer técnico, o cara que vai dar um mal parecer técnico, comparando. né, ele vai ter que Lembra, dizer. lembra da talidomida? Que Uhum, era um medicamento que davam a mulher grávida e as crianças nasciam deformadas? É a mesma coisa. A partir do momento que se descobriu que aquilo ali gerava danos, deformidades no feto, parou-se de usar imediatamente, né, a talidomida. Parou. Não é? Isso uhum. foi uma geração de pessoas que nasceram deformadas por causa desse medicamento. A partir do momento que chegou à conclusão de que aquilo ali não gerava dano para o feto, nunca mais se usou. Então, a partir do momento que a ciência diz assim, isso gera dano irreversível para a musculatura, para a parte esquelética, cara, é surreal as pessoas continuarem usando, sabendo que a ciência está dizendo, desde 2000, sei lá quanto, pelo menos eu tenho um artigo meu falando de osteopenia, de côndilo, de 2013, 2012, com uso de toxina e musculatura elevadora. Então, isso não é uma coisa agora, que a gente sabe agora. Não, já sabe disso há muitos anos. Então, e as pessoas. É isso que você está falando. Porra, tem uma clínica que o cara vai lá Não, e não para se ficar sabe aplicando. ainda, assim, não tem tempo para você parar e dizer, pô, isso com 20 anos, como é que. Não tem estudo, né, Jean, com esse tempo. Não, não, não. Não tem como ter. Então, assim, aí vamos para outro ponto, rapidinho, assim, para a gente não. Eu fico vendo hoje alguns profissionais falando lá prevenção de envelhecimento, né? Pessoas com 20 e poucos anos começando a aplicar para prevenir o envelhecimento. O cara começa a aplicar com 25, 26, ele vai envelhecer, não tem como parar. Então, assim, A vamos sociedade. imaginar ele aplicando aí até os seus 50 anos, mas 25 anos de aplicação, não tem como você dizer, ó, tem estudos baseados. O implante hoje, você sabe que tem implante com 60 anos de colocado. Né? Então, assim, os primeiros do Brandemark foi na década de 70, lá das pesquisas. Então, assim, a gente tem. O cara pode dizer, ó, o implante vai durar 50 anos? Pode durar. Né? Já durou. Tem acompanhamentos aí de pacientes que tiveram esse tempo. Né? Muitas vezes os pacientes não chegavam esse acompanhamento todo, mas eu lembro que no congresso de osteointegração, o Brandemark até estava com um dos pacientes que estavam um dos primeiros a serem implantados, foi bem legal. Mas na toxina você não tem como falar. Então, assim, eu fico imaginando um paciente que seja um pouco mais esclarecido, perguntando, doutor, e lá quando eu tiver tanto tempo, o que é que o cara vai dizer? Ele tem que dizer, eu não sei. Ninguém sabe. Não tem pesquisa para isso, né? Cara, é o que eu ia falar, é o entendimento que as pessoas têm de acordo com a sua conveniência para a sua prática clínica. Né? Eu não sei se vocês viram, essa semana eu publiquei o último paper de toxina do meu Vi. pós-doc. E muitas Parabéns, pessoas bem legal. começaram a... Ah, obrigado. Aí muitas pessoas começaram a repostar isso. E eu vi duas postagens que me marcaram, eu não repostei,
mas as duas postagens falavam assim, confirmando o que a gente vem falando faz 2 anos. A toxina botulínica funciona e cura suas dores miofaciais. Aí eu repostei, mas às vezes eu também tenho esses surtos que o Ale tem, e eu fico também bravo, cara. Cara, e realmente eu sinto que eu me afogo, e eu preciso falar, Então Não fala isso, é. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, não, cara, mas olha, o título do trabalho diz paciente refractário, cara. Não é toda dor miofacial, é um tipo de paciente específico, mínimo, que você quase não vai encontrar no consultório. É um paciente que aparece uma vez a cada 6 meses, provavelmente 1 ano. Então é para esse paciente. Aí, o cara simplesmente leu a mensagem e não respondeu mais. Então, você vê, tipo, tem evidências, mas cada quem interpreta de acordo com a sua Pois é. conveniência clínica. Mas Então, esse tipo de situação aconteceu uma vez comigo, né? Eu acho assim, esse tipo merecia uma repostagem sua falando, não estamos falando isso. Leia o trabalho e entenda como... Porque assim, quando o cara cita, aconteceu uma vez comigo, eu fiz uma postagem e eu fiz uma postagem de articulador e o cara colocou uma coisa totalmente diferente. Eu repostei falando, não é isso que eu estou falando. E mandei no privado. Você repostou algo que eu não estou falando. Ele pediu milhões de desculpas, que tinha entendido errado, tal. Apagou, quando ele apagou o meu. Né? Então, assim, complicado. Assim, o cara falar lá no dele sozinho, tudo bem, mas o cara repostar o que você colocou de uma forma. Eu tinha falado da importância do arco, o cara fala que não tinha nada a ver. Assim, não precisava usar articulador. Onde é que você viu isso, cara? Não tem nada. Não, isso é complicado. Eu estava falando, eu fiz 60 anos esse ano. E eu já venho nesse processo de, assim, o que eu tinha que provar eu já provei, o que eu tinha que fazer eu já fiz, e agora eu estou no lucro da minha vida, no sentido de quero fazer o que eu quero quero estar com as pessoas que eu gosto e quero falar o que eu penso. Se pisar no meu calo, eu vou botar a boca no trombone mesmo, eu não quero nem saber. Pode falar o que quiser, pode reclamar, falou besteira, interpretou errado, botou alguma coisa só, convenientemente recortou um pedaço do texto e colocou lá para dar uma interpretação diferente, eu vou lá e tranquilamente faço exatamente isso, eu boto a boca no trombone. A gente não pode deixar barato essas coisas não mais, sabe? A gente tem que realmente falar, porque se a gente não se cala, essas pessoas elas cada vez se proliferam, elas já estão se proliferando, né? Que parece até barata, prolifera, que é uma loucura. Mas a gente tem que continuar falando. A gente dá um desânimo, né? Mas a gente tem que continuar falando. É que nem aquele artigo do Abdul lá que ele falou que até 5 milímetros você pode aumentar a dimensão. Aí todo mundo, não, aumenta 5 milímetros que não tem problema nenhum em todo mundo. Pode aumentar, aumenta a dimensão aí, não tem problema não. Quanto é que você precisa para caber sua tabletop? Bota lá, levanta no pino e bota lá. Então, é isso, esse tipo de coisa. Mas é o desconhecimento, né? Como é que você levanta? Como é que você levanta a mordida de alguém sem alterar a posição mandibular? Que referência você tem para isso? Assim, olha só. Das duas, uma. Ou é, como você falou, ou é ignorância da anatomia, que é básico. Um profissional desse deveria ter conhecimento da anatomia. Ou é charlatanismo, é você tá vendendo algo que você... É mau caratismo, a pessoa faz... Quem aplica toxina indiscriminadamente, dizendo que está tratando, sabe, porque não é possível, com a disseminação de informação que tem hoje, não é possível que as pessoas não saibam que aquilo ali não é para ser feito dessa forma. Eu não acredito... Existe uma posição oficial da SBDOF. Eu acho que ela está fazendo isso para ganhar dinheiro, ponto. É fácil ganhar dinheiro com toxina, não é? Difícil é tratar dente. Agora, aplicar toxina é fácil. Você chega lá, aplica e ganha uma grana violenta aplicando toxina o dia inteiro em todo mundo. A questão está aí. Essa coisa que você está falando, Jean, de não entende como é que a coisa está indo para trás, eu entendo que ela está indo para trás porque as pessoas só pensam em ganhar dinheiro, elas não querem nem saber o que estão fazendo ou deixando de fazer, se está prejudicando ou não está prejudicando, entende? Então, eu acho que isso é um ponto que talvez seja... A gente está vivendo uma sociedade que está adoecida, não é? Sobre todas as questões de valores, de princípios.
éticos, morais, tudo, sabe? Eu não sou moralista, não, pelo contrário, eu estou falando de moral no sentido de caráter, né? No sentido de integridade, de tudo isso. E eu acho que a gente está tudo muito nivelado por baixo. Então, quando a gente vai falar da nossa área, que é uma área de saúde, parece que a gente está falando de um salão de cabeleireiro, não é? Que você chega lá, faz uma maquiagem, aplica um negocinho lá e que está tudo bem, sabe? Eu acho que a banalização ela é geral sobre todos os aspectos. Mas eu Eu quero acho que voltar o para ponto você. só, Alex, só complementando, é polêmico o que eu vou falar, mas não, a gente está aqui. É, uma coisa que me incomoda, eu sei que existem as questões de marca e tal, que eu até um tempo falava muito e as pessoas, mas você está com a visão. Eu acho que uma das mudanças drásticas nisso aí é quando a gente deixou de chamar o nosso paciente de cliente. Aí é uma opção, assim, uma opinião pessoal, né? É cliente por causa disso. Mas é paciente. Ele tem um problema de saúde e você tem que resolver o problema de saúde. Vira um cliente em relação a outras coisas em termos? Sim. Agora, quando eu olho só cliente, eu vou vender. E aí eu termino tirando a visão do problema de saúde dele e colocando coisa que ele não precisa fazer. Esse plano, Perfeito. essas coisas aí. Não, É não, isso. é verdade, né? Eu acho que o que você falou vai contra o juramento que a gente faz. A gente faz o juramento de cuidar da saúde do nosso paciente em Isso. primeiro lugar. Claro, com isso a gente não está falando que você não vai trabalhar de graça. Não significa isso. Isso. Não significa isso, mas você primeiro tem que levar em consideração que é o teu paciente e ele veio para resolver um problema. Uhum. Agora, se você tenta monetizar todo da forma equivocada, pois aí a gente vê o que está acontecendo agora, né? Sobre tratamentos, né? Tanto na parte dentária como na parte estética, e isso, daqui a uns anos, a gente vai ter muito problema, com certeza. Não, já está tendo, tá? É porque ninguém mostra. As pessoas só mostram sucesso. Mas acredite em mim, o bastidor disso aí está caótico. Entendeu? O que tem de gente sendo processada, de problema com o cliente, é um mar de. Ninguém posta isso, as pessoas só postam que está tudo maravilhoso. Não é possível que não esteja um monte de gente tendo problema. É impossível. Tratando a coisa do jeito que estão fazendo, é impossível. A gente fazendo certo, correto, intercorrências acontecem. Uhum. Imagina nessa zona que está aí. Não tem como não estarem com problema. Só que eles não estão nem aí. A verdade é essa. A gente se incomoda quando tem problema, mas Porque não tem punição. É isso, ele é volta isso. naquele ponto. É. Uhum. Se o Bom, cara vamos correr o voltar, risco de perder o registro dele, ele vai voltar para repensar. os trabalhos. Os trabalhos, que eu quero saber de você, então, novidades em relação ao que os teus trabalhos estão trazendo. E quero saber também, hoje, agora indo para o outro E as lado, como está indicações, né, Alex? as indicações, né? Uhum. Quando é que a gente, como e quando dentro desse universo da toxina, um profissional que esteja capacitado, que tenha noção diagnóstica, que entenda da fisiologia do sistema, pode aplicar a toxina. Cara, pergunta bastante difícil, né? Porque a gente falou um monte de efeito adverso e agora a minha resposta vai ser bem curtinha. É isso aí. Vai ser Aí, super curta. Por exemplo, para bruxismo não tem aplicação nenhuma, ok? Nem para o do sono, nem para o da vigília. Já, mas não tem evidência para o da vigília. Esperem um mês mais que já vai sair. Tem uma evidência bem forte, ok? Onde a gente vê que o manda para aplicativo, mim, tá? eu mando, a gente vê que o aplicativo foi melhor que a toxina. Então, a toxina também não precisa ser aplicada nem para o bruxismo do sono, nem da vigília. Para DTM, a gente vai reservar essa toxina segundo o que mostra todos os nossos trabalhos, né? E não só os nossos, né? Os trabalhos de outros grupos a nível mundial, todo mundo fala que é para o paciente refratário. Só que qual é o problema de falar isso? Tem que ser tomado com pinças, né? Porque hoje em dia, agora todo mundo é refratário também, né? Todo mundo não responde, todo mundo... Então, por isso que ele que vai para a toxina. Uhum. Eu recebo mensagens falando, já, olha,
é clássico esse texto. Eles falam assim, Jean, já fiz placa, já fiz isso, já fiz aquilo, é toxina agora, né? Só com o intuito que eu dei o aval para falar que pode ser toxina, né? E aí eu falo o que o Gustavo contou da experiência dele, né? Mas você tratou esse paciente? Não, ele veio de outro. Não, mas espera aí. Você viu a placa que ele usa? Você viu a posologia das medicações que ele faz? Então, não é refratário para você. Não é refratário para você. Aliás, né, esses critérios ainda não estão muito bem estabelecidos, mas já vamos ter alguma coisa também referente a isso. Mas a toxina é reservada para o paciente refratário. O que quer dizer isso? Última opção de tratamento para aqueles pacientes que não respondem a terapias menos invasivas, mais conservadoras e com melhor evidência científica. Sim? Então, ademais disso, porque a gente falou, né, tem mais evidências científicas a favor dos efeitos adversos da toxina botulínica que da eficácia. Então, a gente não pode utilizar a toxina como primeira opção se ela causa mais efeitos adversos que melhoria no meu paciente. Agora, esse paciente refratário é um paciente que vai se beneficiar dessa toxina, só que para ser refratário tem que passar um tempinho, tem que ser crônico. Falando em termos mais simples, tem que ser crônico. Quando a gente passa para o outro diagnóstico, dores neuropáticas, talvez, como o Gustavo falou, esse seja o caminho que a toxina vai tomar. Sim? A maioria de trabalhos mostram que a toxina, pelo menos, é melhor que o placebo. Né? Então, isso significa que a toxina é até incluída nos guidelines da Associação Internacional para Estudo da Dor. Tem um grupo para dor neuropática, a toxina já aparece aí como terceira ou segunda linha. Então, já está encaminhada para esse lado. E a toxina funciona muito bem, especialmente para paciente com neuralgia do trigêmino e dor neuropática pós-traumática. Sim? O único que está faltando é ver se essa toxina é melhor que os outros fármacos, que a carbamazepina, que, né, com todos os fármacos que já conhece. Não temos pesquisa sobre isso. Outra novidade, que acho que já não é tão novidade assim, que eu já falei várias vezes disso, né? Se estava fabricando uma molécula de toxina modificada que provavelmente não paralisa mais o músculo, mas que já foi testada em uma pesquisa em animais e foi boa para dor. Mas esse trabalho vem do ano 2018 e até agora não temos mais nenhum avanço. Então, provavelmente, quer dizer que não funcionou, não sei, provavelmente não terminaram o desenvolvimento dessa molécula, então eu não teria como dar ciência, né, que essa molécula vai sair daqui a uns 2, 3, 5 anos, não sei, mas é isso que a gente está fazendo, né? Então, o nosso seguinte passo nessa linha de pesquisa Com que a temos, cefaleia, Jean, a cefaleia. ou para cefaleias, a gente tem um protocolo estabelecido, já está na bula da marca Botox, que é para migraña crônica, sim? E esse é o protocolo PREMT, né? O protocolo que indica que devem ser injetadas 195 unidades de toxina botulínica dividida em vários músculos, como o frontal, os músculos da região da glabela, o temporal, occipital, trapézio, né? Então, você faz esse protocolo, funciona bastante bem também, parece, para um perfil de paciente, porque temos algumas pesquisas mostrando que não foi tão boa também. Então, novamente, a gente cai nessa de saber para que paciente funciona cada tipo de tratamento, né? Que é o que a gente tem que chegar em algum momento a isso, eu acho. E o que a gente está fazendo hoje em dia aqui no Karolinska ver em qual diagnóstico muscular, de dor muscular, a toxina funciona melhor. Se é para mialgia local ou se é para dor miofacial com referência ou com espalhamento, como é no Brasil, né? Então, a gente está vendo isso. Como? Com biópsias. A gente está fazendo microbiópsias do músculo masseter em todos esses pacientes para ver justamente quais são as diferenças ou o que a toxina faz realmente no músculo. Cara, com essa pesquisa, não vai ter ninguém que fale que não tem efeito adverso do músculo, não. Porque é tecido humano. Tecido humano. É do masseter. Então, melhor evidência que isso a gente não vai ter. Né? Não vamos ter. E tem um grupo paralelo nosso que estão fazendo essas mesmas biópsias, mas na articulação temporomandibular após a aplicação toxina. Então, a gente vai ter também tecido ósseo humano
para demonstrar que a toxina diminui os efeitos adversos no tecido ósseo. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito do assunto, principalmente porque é polêmico, né? Principalmente porque falta pesquisa e acho que nosso objetivo como professores é tentar evidenciar isso, né? E mostrar que tem coisas que precisam ser mostradas com evidência científica para não serem levadas para a prática clínica. Então, é isso que estamos fazendo. Então, provavelmente, para que 2025 a gente tenha os primeiros trabalhos daqui, da pesquisa com as biópsias, e vamos ver quais são os resultados, né? Jean, assim, uma das atuações lá, ela clivar aquele complexo SNER, né? Que faz a união da vesícula com a membrana, para fazer isso. Aham. Você já chegou a ver esse efeito da toxina em outros tecidos? Tem artigo falando em outros tecidos sem ser músculo e Cara, assim, esse efeito dessa. Quando você cliva a proteína, assim, a toxina, como Alex, você vai aplicar ali, ela vai, né, vai estar naquela região, pode ser que vá para outros tecidos, enfim. aham. Dela inibir essa difusão das vesículas em outros. Sim, tem umas pesquisas em animais mostrando que houve uma clivagem de SNAP25 no sistema nervoso central com toxina. Então, Talvez isso da questão neuropática, né? exatamente, exatamente, né? Tem umas pesquisas mostrando com outras células da glia, ou seja, tudo que a gente está falando é mais para a parte crônica, né? Então, se o paciente tem essa cronicidade, provavelmente a toxina vai funcionar muito bem, Uhum. muito bem. Então, já foi encontrada lá, sim. E assim, o que você falou é muito assim, é muito novo isso de você, porque assim, ainda não se sabe muito bem se você perguntar a fundo como é que acontece, para onde essa toxina vai exatamente a partir de cada aplicação, de cada dose. Precisa de muita pesquisa, né? Isso é importante ser falado. Precisa de muita pesquisa para começar a se entender, né? O que a gente tem de pesquisa hoje, é como o Jean falou, mostra o efeito adverso de aplicações em excesso ou em unidades muito altas. Mas Não, eu precisa vou, você saber a diferença de 20 para 30, de 30 para 40, 40 para 50, e dá trabalho, né? A pesquisa dá muito trabalho. eu vou falar assim, para mim, o mais, assim, talvez a mensagem mais importante para o pessoal mais jovem que está ouvindo, né? Porque eu sempre fico pensando, né? Quando vocês estão falando aí, eu fico pensando no público que ouve e principalmente o pessoal mais jovem, né? Eu acho que é muito importante. Várias coisas foram ditas aqui, fora a questão dos efeitos adversos, mas que eu acho que são primárias a isso, ao que causa ou deixa de causar, ou onde usa ou deixa de usar, que é o seguinte: diagnóstico, né? Se eu digo que um paciente é crônico, eu tenho um paciente, digo que ele é refratário, ele é crônico, eu tenho que partir do princípio que eu tenho total capacidade de ter usado a questão conservadora de uma forma correta para chegar à conclusão de que ele é refratário. Porque se eu não controlo esses fatores muito bem, não domino muito bem o diagnóstico e a parte técnica dos procedimentos, eu posso transformar em refratário alguém que não é. Alguém que simplesmente foi maltratado a nível Não conservador. transformar, desculpe interromper, mas só para não perder o raciocínio. Você não, eu ia comentar isso e você tocou no nome refratário. O termo refratário, para você aplicar, o Jean sabe, eu lembro muito na aula do professor Paulo Conte lá, fantástico, ele fala essa da questão de refratário. Para você dizer que alguém é refratário, você tem que ter certeza do diagnóstico correto do que ele tem e, como você falou, de todas as aplicações que você teve. Só que, como Não, o e Ian falou, o cara tem uma dor aqui. Pô, ele tem uma dor aqui. Pode ser DTM, pode ser cefaleia tensional, pode ser enxaqueca, arterite temporal, pode ser uma pancada de coisa, uma dor de dente referida. Tumor no cérebro, não é? O cara pode ter um tumor no cérebro. Pode ser tudo. Então, assim, para você dizer, ele tem uma dor aqui, é DTM. Fiz placa, ele não melhorou, ele é refratário. Não é.
É o que o Jean falou. O cara, eu fiz isso, ele é refratário. Não é refratário. Você fechou o diagnóstico, é isso mesmo? Então, assim, o termo refratário, para você aplicar, você tem que ter muito conhecimento, né? Muito Mas não é conhecimento. só fechar o diagnóstico, é você ter o controle clínico do Isso. processo. Porque se você Uhum. faz uma placa errada, você falou Aham. isso antes, se você faz uma placa equivocada, não Isso. é que seria um pensamento Aham. conservador, se você faz o diagnóstico, vamos dizer que você faça o diagnóstico, até você acertou o Sim. diagnóstico, mas você não conduz clinicamente na questão conservadora da forma correta, quer dizer, você não tem um controle da parte clínica, você pode ter falhado nesse Sim, ter controle e a falhado no pessoa controle. não respondeu porque ela Sim. é refratária. Aham. Isso a complexidade dessa questão está aí. É a mesma coisa Isso. que você falou, para alguns funciona o protocolo que está no Botox, né? De aplicar no frontal, não sei o quê, papapá, papapá. Em outros talvez não. Mas será que a dor de cabeça que um tratado desse tamanho, um livro dessa grossura, só sobre cefaleia, né? Tipos de cefaleia, será que para todas elas é Tá. simples assim? É só aplicar ali que vai resolver? Então, eu acho que a coisa, se você bota a medida certa, o peso e a medida certos na questão clínica, na questão de responsabilidade clínica, o clínico tem que entender o seguinte: quem tem que tratar DTM é quem é especialista em DTM. Quem tem que aplicar toxina para DTM é quem tem a especialidade em DTM. Não é para o clínico que não tem nem ideia do que é uma cefaleia tensional dizer que qualquer dor de cabeça é uma cefaleia tensional. De qualquer pessoa que ele botou uma placa e não respondeu é refratário. Essa é que eu acho que talvez seja a mensagem Uhum. que a gente tem que passar para as pessoas. Muito mais importante, talvez, essa consciência vir, né? Cada um fazer o seu meia-culpa e dizer assim, peraí, eu não tenho essa capacidade diagnóstica toda, eu não sei se essa dor é o quê, eu não sei de onde está vindo essa dor. Então, como é que eu posso tratar uma dor que eu não sei qual é a origem? E Não é? a Então, SBDOF, Alex, tem uma. Falando de DTM, a SBDOF tem a posição oficial da sociedade, né, baseada em pesquisas. Já em primeira mão aqui, o Jean já sabe, né? Vai ter uma revisão aí dessa, com a ilustre participação desses grandes profissionais. Mas, assim, é um papel da sociedade, sim, assim, orientar os seus profissionais. E, como você falou, hoje o posicionamento, até agora o posicionamento, é que ela não é o tratamento de escolha para DTE. A nem para DTM, bruxismo. nem articular, não, nenhuma DTM. Assim, nem os sobrenomes. Muscular, miofacial, E se bruxismo referência. é a mesma Não, coisa. o Gian deu uma aula excepcional no nosso congressão da SBDOF esse ano, né, e ficou claro, não é a droga de escolha, não é o medicamento de escolha, né, de você fazer tratamento de bruxismo, como foi falado aqui. Então, assim, se você está fazendo isso, né, ou, como a gente já vem falando, ou você desconhece o assunto e não era para estar fazendo, ou você está fazendo de má fé. É isso Exato. aí. Cara, até a própria definição de refratário que está na literatura diz que paciente refratário é aquele que não responde satisfatoriamente a terapias conservadoras. Isso quer dizer que você tem que esgotar todas as Uhum, terapias conservadoras para passar a outro tratamento mais invasivo. E uhum, só aí você vai considerar o seu paciente refratário. Aí eu pego o gancho do que vocês dois falaram. Será então que eu estou preparado para manejar todas as terapias conservadoras para esse paciente? Não, e não tem nada de errado não estar preparado. uhum, Não tem nada de errado, porque talvez não é a tua área. Então, eu assumo que não estou preparado e eu encaminho. Eu tenho um especialista em dor orofacial, então eu vou mandar para ele. uhum. Eu vou fazer o meu diagnóstico e falar: olha, você provavelmente tem isso, eu vou te encaminhar para o especialista nessa área e ele que vai te tratar. E não tem problema nenhum. Né? Não é um pecado não saber tudo, ninguém sabe tudo. Né? Isso, O pecado é você tentar tratar uma coisa que você não sabe. você não sabe. Esse, É esse isso é o pecado. Esse é o pecado. aí. É isso. Então, eu acho que essa é uma mensagem bastante importante, né? Saber reconhecer nossas capacidades, saber reconhecer quanto de conhecimento a gente tem para poder tratar o nosso paciente. Se queremos tratar esse tipo de paciente e não temos conhecimento, pois a gente precisa estudar, a gente precisa fazer mais cursos, precisa se preparar. Agora, não quero estudar, quero me dedicar a outra coisa, então não trata esse paciente. Encaminha. Uhum. Isso aí. A mesma coisa na reabilitação oral.
não é? A pessoa nunca reabilitou ninguém e do dia para a noite acha que vai virar reabilitador oral e vai restaurar uma boca inteira, não sei o quê. Aí começa aquela história. Aí vem os cursos dizendo, não, qualquer pessoa pode fazer isso. Faz o meu curso aqui de 8 horas que você vai ganhar 200 mil reais por mês. Entendeu? Então, essa que é a questão, a inversão de valores que eu falei no início, né? De ética, de tudo, né? De integridade como profissional, né? De respeito pelo outro, né? Porque você está tratando uma pessoa, né? Teoricamente, a gente tem que estar preparado para melhorar e não para piorar a vida de ninguém. Eu acho que, assim, isso, para mim, talvez seja o ponto em comum de tudo que está acontecendo na odontologia. Não é só com a toxina, é com tudo. É Com tudo. tudo. Então, pessoa que está, ela tem que entender o seguinte: se eu quero tratar DTM, ótimo. Todo mundo tem esse direito de querer tratar DTM, desde que você se prepare corretamente para tratar DTM. Que você tenha uma formação que te dê respaldo, te dê consistência, né, te dê capacidade diagnóstica para que você consiga tratar DTM. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem colocado sempre, por mais que pareça que a gente sempre está falando a mesma coisa, mas a gente tem que repetir quantas vezes forem necessárias isso. Sabe? Tem que repetir. Porque, assim, por mais que a gente repita, as pessoas continuam não querendo ouvir. Mas a gente repete, entendeu? Porque é fato, isso é uma constatação. Não foi entendeu? falta de aviso, né, Alex? Jean, eu queria que você, assim, dentro desse universo da toxina, o que você acha que ainda seria importante de informação passar para as pessoas desse momento? Como é que você acha que a coisa vai evoluir daqui para frente? Enfim, para a Suas gente já passar esperanças. por um Poucas, né? entendimento. Eu adiantando aqui, eu ia deixar isso para falar no final, mas já que a Alex tocou, eu vou adiantar aí para o Jean. A minha esperança, né, é de um uso da toxina desde que se conheça exatamente o seu mecanismo todo, vamos dizer, a farmacocinética, farmacodinâmica, vamos dar um exemplo disso, de como ela se distribui, para onde vai certo, assim, tudo, de todos os conhecimentos. A minha esperança é em dor neuropática e dor neurovascular, né? Seria nas enxaquecas e questão das dores das neuralgias. A minha esperança da toxina é nas DTMs e bruxismo, eu acredito que vai ficar, a não ser que desenvolva um tipo, como você falou, alguma sintética que faça algo diferente da que está aí, para mim. Sim, cara, eu acho que então, eu vou falar de dois pontos de vista. Talvez a minha esperança como pesquisador seja eu poder encontrar indicação para DTM, mas é uma esperança bem forçada, né? Mas vamos ver, quem sabe em futuras pesquisas, a gente cada dia está afunilando mais isso, então essa é a minha esperança como pesquisador. Agora, a esperança como professor clínico, uma pessoa normal, é que a toxina seja utilizada da forma correta. E quando a gente fala disso, é para as indicações nas quais a gente tem mais evidência sólida que eu possa aplicar na minha clínica. E para que indicação é isso? Para dor neuropática. É isso que a toxina botulínica hoje em dia é utilizada e poderia ser recomendada para dor neuropática. Para todas as outras coisas que a gente falou, lamentavelmente não temos evidência científica que sustente a nossa prática clínica. E, consequentemente, então, a toxina não deveria ser utilizada rotineiramente na nossa prática clínica diária. Outra esperança que eu tenho é que as pessoas consigam entender isso, né? Consigam entender isso. Eu já sei que a maioria das pessoas da harmonização orofacial não gostam de mim, justamente por falar essas coisas, mas eu acho que parte do trabalho, né? Parte do trabalho é tentar mostrar realmente como as coisas são, né? Eu sempre procuro, quando dou uma aula disso, não sair lá na frente e vender o tratamento para o aluno. Eu não quero vender, eu estou lá para apresentar os prós e os contras da toxina. E não é culpa nossa que a toxina tenha mais contra que prós. Então, é o que a evidência mostra e eu espero realmente que as pessoas consigam entender que o que a gente está discutindo aqui não é para falar não usa toxina, é para falar usa toxina adequadamente, quando tenha indicação.
essa é a mensagem que acho que a gente pode resumir essa parte, né? E a esperança que eu tenho que as pessoas fiquem depois de escutar essa conversação nossa, né? Usa mais com parcimônia. Eu não sei se tem essa palavra em português, mas Tem. usa com parcimônia, né? É isso. Saiba usar, É, saiba Saiba usar. usar. Isso, exatamente. Saiba então, olha usar só, e olha só. conheça os seus, e conheça os efeitos adversos. Conheça os problemas que ela pode causar. Assim, eu nem tenho, porque eu acho que esse projeto ele me dá um prazer tão grande, mas tão grande, sabe? Ele é sempre assim, nunca a gente espera o que vai acontecer, assim, você não sabe o que vai acontecer e é sempre maravilhoso, entendeu? Eu acho que o papo foi, assim, eu fico até meio emocionado, porque eu sou tão apaixonado por isso tudo, sempre fui, né, pela odontologia, pelo meu trabalho, pelos colegas, pelo trabalho das pessoas que estão à minha volta. Eu tenho isso em mim, né? Por isso que eu gosto de agregar, juntar gente, porque eu acho que isso é muito importante, as vozes se unirem nesse momento, vozes sérias se unirem nesse momento para a gente tentar reverter um pouco essa bagunça que está virando isso tudo, né? Então, o que eu queria te pedir, em primeiro lugar, é, eu vou falar, fazer minhas considerações finais, vou deixar o Gustavo finalizar. Mas eu queria te agradecer muito, muito mesmo, pela pessoa que você é e pelo trabalho que você tem feito, que é assim, é de um valor assim inestimável. Eu acredito ainda vai ser muito mais valorizado no futuro quando cair, as pessoas começarem a cair na real, né, de uma maneira geral. Mas assim, é de uma contribuição inestimável, eu acho, no sentido científico, no sentido até para os clínicos, né, entenderem aquilo que estão fazendo melhor. E eu queria te agradecer muito, queria te pedir para você. Não é, a gente sempre fala que conselho é uma coisa muito de cima para baixo, né? Parece ser, dar uma coisa meio presunçosa, né? Mas não é conselho. Mas, assim, para as pessoas mais jovens, porque a minha preocupação é com o jovem. Essa é a minha preocupação. Quem está velho, já fazendo besteira, tudo bem. Mas os jovens é que são a minha preocupação. Né? Quem está começando, quem está entrando nisso tudo, né? Que se apaixone por isso tudo como a gente se apaixonou e dê o valor correto para as coisas, né? Então, eu queria te pedir para você fazer suas considerações finais no sentido de, assim, conversar com esse jovem e dizer para ele o que você acha que seria o melhor caminho para ele seguir, caso ele queira entrar nesse universo que é o teu universo, né? Que é o teu mundo, né? Inclusive até da pesquisa também. Olha, eu acho que talvez uma coisa que eu falaria é sobre saber discernir entre o que a gente vê nas redes sociais, que acho que é o principal problema com os jovens. Por quê? Porque hoje em dia, como falamos no começo, né? Hoje em dia as coisas parecem questão de cabeça, né? Então, hoje em dia, a pessoa que é mais famosa, que tem mais likes, que tem mais seguidores, é aquela pessoa que deve ser seguida e exaltada. E com isso não estou falando que a gente precisa ser exaltado, não. Mas a minha recomendação é que as pessoas mais jovens, né, saibam que tem pessoas sérias que não aparecem, que são pessoas sérias que talvez aparecem também, mas de uma forma muito mais criteriosa, com muito mais evidência científica, e que tenham paciência, né? Porque optar por esse caminho, a gente sabe que é o caminho mais longo, é o caminho mais cansativo, é o caminho que dá mais trabalho, mas que no final te dá muita mais satisfação. E principalmente porque você fica, ou pelo menos eu fico com a consciência tranquila de que eu estou fazendo as coisas conforme eu queria fazer e conforme a profissão quer que eu faça. A gente não pode esquecer que a gente está em uma profissão da saúde e que a gente precisa cuidar dos nossos pacientes em primeiro lugar, né? Então, essa seria uma das primeiras mensagens, né, para os jovens, para saber discernir em quem que eles confiam, em quem que eles seguem, em quem que eles colocam o seu cérebro para ser formado, né? A gente precisa de formadores bons, né? E talvez hoje em dia isso cada vez está sendo mais escasso, né? E acho que a segunda mensagem
seria para as pessoas que querem entrar nessa vida acadêmica, né? Nessa vida acadêmica, eu acho que hoje em dia também todo mundo parece que virou moda, todo mundo quer ser pesquisador, todo mundo quer dar aula, e lamentavelmente as coisas não funcionam assim. Eu posso estar errado, mas para mim as coisas não funcionam assim. Para quem passou por tudo isso da vida acadêmica, sabe que a gente demora muito para poder conseguir uma vaga em alguma faculdade. No mínimo são 8 anos, né? Sem contar a graduação, né? Então, hoje em dia, tem pessoas querendo fazer pós-graduação só para abrir cursos de especialização e começar a ganhar o dinheiro e não sabem realmente o trasfondo disso, né? Tem pessoas que falam, eu faço mestrado uma semana no mês, mas os outros dias eu trabalho no consultório. Mas espera aí, pesquisa também é trabalho. Os professores que dão aula em mestrado, em doutorado, trabalham nisso. Fazer pesquisa é trabalho. Então, é isso que os jovens também têm que entender. Fazer pesquisa talvez seja um dos trabalhos mais importantes que a gente tem em todas as áreas, não só na saúde, em todas as áreas. Porque sem as pesquisas, a gente não estaria utilizando, por exemplo, hoje, o computador para estar fazendo esse podcast. Então, eu acho interessante que os jovens saibam. Você quer fazer mestrado? Saiba que não é fácil. Quer entrar na vida acadêmica? Saiba que não é fácil. Mas você precisa de querer, de gostar, de ter dedicação para isso, né? E sempre procure estar relacionado ou perto de uma pessoa que seria seu futuro orientador, que vai te orientar também. Eu também faço um autoexame, né? E eu falo que muitas vezes, talvez nós somos algumas vezes responsáveis que os alunos percam essa vontade, né? De continuar nessa vida por diferentes motivos. Então, a recomendação é, quer fazer isso? Então, faça, se dedique, faça porque você gosta, não porque você quer para ter outras coisas materiais, porque a pesquisa é muito mais que isso, mas saiba escolher quem vai te formar no futuro. Maravilha. Bem, eu ia fazer algumas considerações, mas, Jean, se você quiser divulgar algum projeto, alguma coisa que você esteja fazendo, você quer usar esse espaço para... Cara, olha, coincidentemente, eu não sei, coincidentemente, eu acabei de gravar um curso de toxina, mas é um curso todo em inglês, que vai sair nas plataformas proximamente. Então, só isso, né? Uhum. A gente vai ter provavelmente o nosso curso de toxina online com o Rodrigo, né? Que a gente dá esse curso provavelmente para a primeira semana de maio. Então, quem quiser fazer é só ver lá nas redes sociais, no Instagram, quando vamos ter o curso. E isso, a gente tem um e-book também, né? Uhum. Quem quiser adquirir o e-book, é só entrar no Instagram, tem um link lá. Você pode ter praticamente um resumo de tudo que foi falado aqui. Então, cara, é isso, é isso. E muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. A primeira dica que eu vou dar é adquiram o e-book do Jean. Se você já Isso. faz, do Jean e do Rodrigo, né? Se você já faz, adquira. Se você pensa em fazer, você adquira. Vai muito do que a gente está falando aqui, né? Assim, você precisa conhecer o que você faz. Esse e-book ele é obrigatório. Para É a mim, no meu primeira. Não, mas todo clínico deveria ler o e-book do Giancarlo da aplicabilidade da toxina na odontologia. E esse assim, para mim deveria ser obrigatório até dentro das universidades, entendeu? As pessoas lerem o e-book para terem consciência do que estão fazendo, isso, mínimo. isso é o conhecimento. Uma coisa que a gente comentou muito, eu vou fazer um desfecho meu aqui, o meu resumo, um pouco do que o Alex falou, um pouco do que o Jean falou. É cansativo, como o Alex vem falando aí, o Jean falou, às vezes cansa, cara. A gente está, né, vendo o que está acontecendo com a odontologia em todas as áreas, todas as especialidades, vamos dizer assim, né? A gente está falando uma coisa específica aqui, mas tudo parece que virou realmente de cabeça para baixo, mas eu acho que a gente não deve se calar, né? O silêncio dos bons, vamos dizer assim, não dizendo que seja bom ou ruim, vai fazer com que os piores continuem aí na mídia. Então, a gente tem que se falar baseado em evidência.
é chato o que a gente falou aqui, vamos dizer assim, para quem gosta da toxina de aplicar, mas a gente não está inventando. Ninguém falou aqui durante toda a conversa, eu acho que a toxina faz isso. Eu acho que a toxina. Não. As pesquisas que foram feitas, que foram replicadas em pessoas, em animais, enfim, estão com esses resultados. Então, não é porque a gente não goste de algo, né? É o que tem para ser utilizado. Como a gente falou, no final temos as esperanças, mas em algumas áreas são poucas as esperanças. E não é porque a gente não quer que isso melhore. Então, é chato. Seria muito bom para todo mundo, vamos dizer assim, se a gente tivesse aqui por trás de uma empresa falando, ó, Jean, vou fazer uma live, um podcast falando sobre indicações, fala de doses, tal, tal, tal. A gente era patrocinado, tudo, e está aí. Todo mundo que ia escutar ia gostar, mas eu tenho certeza que nós três não íamos dormir. A gente não tem essa índole de estar trabalhando por isso. Tá? Então, o que eu deixo de mensagem para quem está começando, para quem já faz, reflita. Para quem está começando, estude. Né? É como o Jean falou, comentei isso há alguns dias desses. Um dos grandes problemas que a gente tem visto é que a maioria dos dentistas acham que quem tem que ler artigo é quem faz mestrado, doutorado. Não. Todo dentista tem que ler artigo. Todo dentista tem que ler artigo. Ah, mas o artigo é em inglês. Coloca lá no Google Tradutor, ele sai em PDF da mesma forma que estava lá, com algumas alterações, mas está quase perfeito. Então, assim, tem que o dentista, isso tem que ser ensinado na faculdade, a interpretar. Isso é ensinado muito no mestrado, mas tem que ser ensinado na graduação. O Sim. aluno, o profissional que sai, ele tem que olhar um artigo e dizer, pô, esse artigo está legal. É um artigo. Agora, o que é que a gente vive hoje? O cara vai num curso ou vai num congresso extremamente patrocinado por várias empresas, o cara vai lá em 30 minutos de uma palestra no congresso, você não vai falar dos seus problemas. Você vai falar do que a empresa, ó, produto aí. Então, assim, o dentista quer chegar num congresso e ver, pô, como o Jean fala, eu imagino, fico com pena do seu celular e você receber. Ó, quanto é que eu aplico agora? Eu participo de alguns grupos nacionais, assim, de digital, de outras coisas, eu fico lá, o cara chama no grupo, como é que vocês lavam isso aqui? Pô, você tem que ler, pô, tem que estudar, vai fazer um curso, vai estudar tudo. Você pegar do WhatsApp e dizer, pô, eu passo lava em 5 minutos. Aí ele vai lavar em 5 minutos. Quem garante 5 minutos é o certo para aquela peça? Né? Assim, quantas doses eu aplico? Ah, aplica aí 20. Mas por quê? Aonde? Esperar o quê? Então, acho que a gente vive um momento, e não só na odontologia, a geração, né, vem cansando. Eu acho que a disponibilidade da tecnologia tem tornado a gente preguiçoso, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente tem um volume imenso de boas informações também. Né? Antigamente a gente tinha que ir para a aula, anotar os slides do professor lá, e se não anotasse aquilo, ele tinha que xerocar daquela aluna que era mais estudiosa e copiava tudo. Hoje em dia o cara vai lá, tem um PDF, o professor dá para você, um capítulo de livro, você vai no YouTube, tem muita coisa. Então, só para finalizar, eu acho que minha dica, vou falar de conselho, é que estude. Estude. Tanto quem está começando, eu quero começar a fazer, estude para saber os benefícios e os efeitos adversos, os malefícios disso aí. E para quem já faz, né, revisar um pouco do que você vem fazendo, né, para saber se você está fazendo de acordo com a evidência. Porque os advogados estão aí, os processos vão chegar e você vai precisar se defender. Né? E você se defender hoje num processo contra a aplicação de Botox para o bruxismo crônica, e o cara que fosse se lhe acusar, ele pegar um Gian da vida a fazer o parecer, mas ó, tá toda a evidência aqui para você não ter feito. Então, você não sabia, você foi imprudente, ou com imperícia. Né? Então, assim, a gente tem que estudar. E para finalizar, agradecer demais, pegar um pouco das palavras do Alex, né? A admiração que eu tenho pela pessoa do Jean, tive um grande prazer de conhecê-lo lá em Bauru, acompanhar, né, o Jean dia a dia. Como ele falou, não é fácil, vai lá, olha o paciente do curso, esse é para pesquisa, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não é fácil chegar onde o Jean chegou. Para mim, eu já falei isso para o Alex, né, já comentou, Jean, para mim, é uma autoridade no assunto.
né? Aqui no Brasil e, quiçá, no mundo, né? Ele está com outros grupos aí. Então, não é fácil chegar aí. Você falou um pouco da sua vida. Então, assim, a minha admiração, né, pelo seu trabalho, pela sua pessoa, de saber o que você está estudando e de repassar isso de forma séria, né? Sem precisar se dobrar para a empresa, para áreas, enfim. Você está sendo sério, está sendo honesto, né? E eu acho que esse é o papel de todo bom profissional. Então, parabéns demais, Jean, pela sua postura, né? E agradecer demais essa participação, né? Enriqueceu muito. É um tema polêmico, né? Vão ter as nossas canceladores, mas eu acredito que a maioria que a maioria que queira fazer uma boa odontologia, queira conhecer, a gente tem que ir para trás da evidência, né, para a base da evidência, e foi o que foi falado aqui. Tá? Então, eu queria finalizar convidando, né, aos nossos ouvintes e espectadores para se manterem aqui com a gente nesse podcast, né, que nos próximos episódios também traremos outros grandes nomes, como o Jean aqui falando sobre outros temas. Tá? Então, abraço e até a próxima. Um abraço para todos. Muito, muito obrigado.